Vamos falar sobre a CPI do lixo de Aracaju. Ontem à tarde, na Câmara de Vereadores, os delegados Daniele Garcia e Gabriel Nogueira prestaram informações aos representantes do povo. Eles foram os delegados responsáveis pelas investigações que resultaram na Operação Babel, que apurou supostas irregularidades em contratos de limpeza pública da cidade de Aracaju. Aí você deve estar achando o seguinte, então deve ter sido uma sessão bastante esclarecedora. Acompanhe na tela aí do Balanço Geral. A audiência durou cerca de 2h30. Primeiro, os delegados Gabriel Nogueira e Daniele Garcia explanaram sobre as investigações da Operação Babel, presidida por eles, que apurou um possível esquema na licitação da limpeza pública. Depois, responderam às perguntas dos membros da CPI. Entre os impasses, o fato dos questionamentos se resumirem apenas ao período de 2010 a 2016. O que de cara deixou a delegada visivelmente frustrada. Decepcionado também o único vereador da oposição que integra a comissão parlamentar de inquérito. O próprio presidente, quem deferiu ser investigado o contrato de 2017, foi quem na época era da oposição e fez junto comigo o requerimento, incluindo 2017. E hoje dá uma interpretação diferente daquilo do que ele me ajudou a escrever à época. Mas com muita tranquilidade, não vamos dar sossego por conta disso. Novas linhas de investigação foram direcionadas. Eu acho que o intuito dos delegados virem aqui contribuir foi muito proveitoso e eles nos deram um norte bem mais amplo para que as investigações agora corram com mais celeridade e com mais efetividade. Apesar do descontentamento, os delegados reforçaram pontos das investigações que mostram fraudes praticadas pela empresa Torre ao prestar serviço de coleta de lixo para o município de Aracaju, sobretudo na pesagem do entulho, que era contabilizada como lixo domiciliar. Também durante as declarações, a delegada fez menção a 3 pontos que gostaria de ter avançado nas investigações se não fosse retirada do cargo. Um deles faz referência à empresa BTS, que à época cuidava da poda de árvores. Os outros 2 estão relacionados a mais suspeitas sobre a atuação da empresa Torre. Ficaram pontos na investigação que precisavam ser aprofundados em série de outros inquéritos e infelizmente, pela nossa remoção da Deltap, a gente não conseguiu concluir. Um deles era a questão da contratação da empresa BTS para a poda, né, de árvores do município. 2 funcionárias da empresa Torre que figuram como sócias de empresas do grupo Torre. E elas, sendo ouvidas no inquérito, elas disseram que não sabiam de que figuraram como sócias. Então a gente queria aprofundar também isso para saber se elas foram colocadas como laranja de empresas do grupo Torre. A gente coletou informações de que a empresa Torre poderia ter envolvimento com alguns políticos. E isso é uma questão que na minha opinião, deveria ser aprofundada. Eu acho que a Câmara entrou num processo de análise político e não do análise técnico. O análise técnico da polícia nós já conhecemos. A presença deles aqui apenas veio consubstanciar a admiração que nós tivemos pelo trabalho deles. É preciso que cada vez mais eles aprofundem as investigações, é preciso que os responsáveis sejam punidos em havendo dolo às questões públicas, mas essa casa efetivamente trata da dimensão política desse acontecimento. Por mais que nós nos esforcemos, o esforço tem sido grandioso por parte de cada um dos membros, tecnicamente nós não nos aproximaremos em 1/10 do que foi realizado pela investigação da polícia. O vereador Cabo Amintas foi mais enfático e, além de levantar suspeitas quanto a alguns colegas de parlamento, chamou o presidente da CPI de ditador. Tenho certeza que a delegada, doutora Daniele Garcia, e o delegado doutor Gabriel Nogueira, daí de cima, ficam imaginando, meu Deus do céu, eu olho aí para algumas pessoas aí nesse plenário e lamento que eles estejam... Vereador, e nós sabemos que simplesmente o senhor está aí como um ditador, é aí que o senhor está, e é lamentável isso. Infelizmente, a política caçou os direitos dele de investigar, foi isso que aconteceu, senhores delegados. E agora o senhor caça a voz de quem o povo aracajuano dele. Em meio à polêmica, Vinícius Porto delegou a decisão aos demais membros da comissão, que também não permitiram a participação dos oposicionistas. São 5 titulares e 5 suplentes. Portanto, o vereador fala, o suplente fala na ausência do titular.
aqui como em qualquer outro lugar. Por exemplo, o senador suplente, ele só assume o Senado quando o senador ativo ele sai. Portanto, o suplente, está claro, assume na vaga do titular. Portanto, é isso que eu fiz. Bom, 7 horas agora, a nossa produção tentou contato com os representantes das empresas que foram citadas pela delegada, mas ninguém foi localizado para falar sobre o assunto.